Sou Angélica, muitos de vocês aqui, as carinhas já são conhecidas. Vocês estão ouvindo bem, né? Tá bom. Eu sou da Biocon, eu sou atuante aí na Biocon já vai para quase 9 anos, tanto no setor de assessoria, agora no setor de pesquisa e desenvolvimento também. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nas análises clínicas. E eu acredito que vai ser bem interessante esse novo olhar, né, que o mundo fala, que o Brasil também fala, mas acaba que o laboratório fica ali, vocês vão ver que vocês já trabalham para isso, mas que a gente não fica falando o tempo inteiro desse tema. Hoje eu trouxe para vocês esse tema, que é um tema, eu sei que vocês já sabem também que é um tema relacionado a um produto que a Biocon lançou, mas eu vou ficar falando só de produto aqui não, tá, gente? Que é bem chato. Mas a gente vai falar um pouquinho dele depois. Bom, então o nosso tema hoje é como o laboratório pode liderar a detecção precoce do Alzheimer. Então, o marcador beta-amiloide como um biomarcador de demência. Por que falar de detecção precoce de Alzheimer, né? Então, a gente tem aí uma população 60 mais, que a gente nem pode falar que é idoso, tá, gente? Porque não é. Então, é uma população aí 60 mais, que em 2000, a gente tinha aí 8% da população que estava nessa faixa etária. Até 2022, a gente já tinha aí quase 16% dessa população. E estima-se que até 2050 a gente tem aí quase 30% da população brasileira com mais de 60 anos. Então essa busca pela longevidade e pela qualidade de vida dessas pessoas que vão chegar a ter essa idade é muito importante e a gente tem visto vários debates relacionados a isso, né? E o que acontece? A idade é o principal fator de risco para demência e Alzheimer. Então a gente tem a pessoa jovem, ela possui ali uma rede neuronal forte, uma rede neuronal nova, né, que vai funcionar de uma maneira normalizada. Mas na meia-idade a gente já começa a ter algumas perdas mesmo neuronais e a gente começa a ter umas conexões sinápticas que vão ser reduzidas, tá? E a partir do momento em que aquela pessoa ela já se torna um idoso, né, que chega ali na fase senil, a gente vai ter mesmo menos conexões, a gente pode ter acúmulo de placa amiloide, né, e os emaranhados de tal. Então a idade, apesar de ser o fator principal, ela vai estar relacionada a outros fatores também, né, para que aquela pessoa chegue e tenha ali um problema neuronal, e é o que a gente vai falar hoje, tá? A prevalência de demência por idade, ela chega aí até 30% em pacientes acima de 85 anos. Então é fato que ao longo do processo, né, de vida daquela pessoa, ela vai correr mais risco mesmo, tá? No mundo, a gente vê mais de 55 milhões de pessoas vivendo com demência. Isso estima-se que esse número ele triplique. Então, até 2050, a gente vê aí que vai ter uma ocupação, né, de pessoas com demência, né, ou Alzheimer em 150 milhões, né? Então, um quantitativo aí de 150 milhões. No Brasil, a gente já tem 2,7 milhões de pessoas com demência e 60, 70% dessas pessoas com demência, elas estão com a doença de Alzheimer, tá? E estima-se que isso, ao longo do tempo aí, em mais ou menos 30 anos, a gente tenha quase 6 milhões de pessoas com esse perfil. Só que demência é diferente de Alzheimer, né? A demência, ela é uma síndrome, ela é caracterizada por sintomatologias específicas, né? Então a gente tem aí um declínio cognitivo, um declínio funcional desse paciente, né? E pode ser causada por múltiplas causas. Então a gente tem a demência vascular, a gente tem a demência de corpos de leve, a gente tem a demência frontotemporal
e as demências mistas. Então, a demência é um conjunto mesmo de sinais e sintomas que aquele paciente apresenta. Já o Alzheimer é uma doença instalada, né? É uma doença neurodegenerativa, né, específica. Ela tem ali as placas senis e ela vai estar também atrelada aos emaranhados de Tau, que vai ocasionar, né, dentro dessa doença, a gente vai ter ali a demência. Então, o Alzheimer é a maior causa de demências no mundo, tá? E aí a gente tem, né, a demência frontotemporal, que está atrelada à atrofia do lobo temporal e do lobo frontal. A gente também tem a demência dos corpos de leve, que está associada a mutações de uma proteína que também está presente no neurônio, né, que chama alfa-sinucleína. E a gente tem também a demência vascular, que está associada geralmente ao AVC ou a pequenos vasos, né, com doentes ali, né, vasos neurológicos, tá? E a doença de Alzheimer, como eu falei com vocês. E aí eu trago para vocês esse homem, né, que a gente conhece a doença porque foi ele que caracterizou essas placas senis, né, que a gente observa aqui, e os emaranhados neurofibrilares. O Alzheimer, ele descreveu essa patologia porque ele era um psiquiatra e ele era patologista, ele era neuropatologista lá na Alemanha. Então, o que aconteceu? Ele observava alguns pacientes e uma paciente dele, quando ela faleceu, ele pegou esse tecido e aí ele observou que esse tecido tinha algumas partes diferentes ali e ele denominou como as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. E é engraçado porque quando ele tentou publicar, ele foi no congresso, ele mostrou lá para todo mundo, ninguém deu ideia. E hoje, quase todos os tratamentos, os estudos são voltados para essa linha, né? Além de Alzheimer, né, que a gente viu aí, outros pesquisadores ao longo do tempo, eles conseguiram demonstrar, caracterizar quem eram aquelas estruturas que estavam ali naquelas placas e nos emaranhados. Então, Colin Masters, que é um pesquisador da Austrália, e colaboradores, eles conseguiram caracterizar molecularmente essas placas, né, amiloides, e ele determinou ali que estruturas que compunham, e ele chegou, né, a denominar de beta-amiloide, tá? Que são as estruturas de proteína que formam essas placas senis. E os emaranhados neurofibrilares foram caracterizados por pesquisadores americanos e alguns outros pesquisadores de todo o mundo, e eles conseguiram identificar que ela é formada, essas alterações dentro do neurônio, elas vão ser formadas por proteínas que eles denominaram Tau hiperfosforilada. A proteína Tau, né, essa identificação dela, ela é muito importante e é um fator interessante porque hoje a gente tem vários estudos voltados para a proteína Tau e inclusive, né, estudos e testes, né, métodos que são voltados aí para a busca da proteína Tau no sangue também, tá? E a proteína Tau, ela é uma proteína de estrutura. Então mais à frente a gente vai ver onde que ela está associada ali no neurônio. No Alzheimer, o que acontece? Há um acúmulo anormal de proteínas no cérebro. Esses emaranhados de Tau, eles vão ficar acumulados dentro do neurônio e eles vão perturbar ali a formação, né, de alguns processos que precisam ocorrer para a transmissão de todas as ações, né, dentro daquela célula, tá? Principalmente
porque a tal é uma proteína que estrutura um microtúbulo que faz a transição ali de nutrientes dentro do próprio neurônio. Colin Masters, né, esse homem aqui que identificou, ele caracterizou a beta-amiloide, ele ainda está vivo e ele contribui ainda com várias pesquisas em relação à beta-amiloide. Então ele também descobriu, né, ele caracterizou aqui de onde ela vem, né, que essa proteína é uma proteína transmembrana ali do neurônio. O acúmulo anormal da beta-amiloide, ela vai fazer com que haja também uma formação, né, dessa proteína ali no meio extracelular cerebral, e essa formação estrutural, que pode vir ali a ser um oligômero, que são várias estruturas, várias moléculas juntas, ou então a formação de placa, que vai perturbar essa transmissão neuronal também. Bom, então essas alterações que eu falei aqui com vocês, elas vão causar estresse oxidativo, vai causar neuroinflamação, né? A gente pode ver aí atrofia cerebral e aquelas características clássicas do Alzheimer ou da demência que a gente costuma observar, né? Que é perda progressiva da memória, do pensamento e do comportamento. E aí, só para aprofundar mais um pouquinho, para vocês entenderem, o neurônio é essa célula aí, né? Uma célula que ela é muito complexa, tá? Aqui a gente trouxe só as estruturas principais. Aqui a gente tem a parte funcional, né, energética do neurônio, onde vão ter organelas que são providenciais, né? Elas são principais aqui para a energia, para gerar energia para essa célula funcionar, que é o soma. Aqui a gente tem os microtúbulos, que são feixes, e eles são formados, né, e estruturados principalmente pela proteína tal. E aqui é onde a gente tem os terminais sinápticos, onde esse neurônio ele vai se comunicar com outros neurônios. E a beta-amiloide, ela é formada principalmente nesses terminais pré-sinápticos. Aqui existe uma proteína transmembrana que ela é chamada APP. Essa proteína precursora amiloide, ela é clivada em processo natural, tá, de funcionamento do neurônio. Ela vai ser clivada pela beta-secretase, pela gama-secretase, e aí a gente vai ter um produto aqui que é a beta-amiloide. Esse produto, ele pode ficar aqui no meio extracelular e ser fagocitado, tá, por algumas células de defesa do nosso organismo, e ele chama-se clearance cerebral, ou ela pode se acumular, né, formando oligômeros e posteriormente as placas amiloides. Então aqui, ó, como eu falei com vocês, essa aqui é a micróglia, e também tem os astrócitos que fazem essa remoção do acúmulo de beta-amiloide. Então essa remoção, essa produção, vou tirar aqui que vai cair. Essa produção de beta-amiloide, ela é normal, ela vai ocorrer de forma normal. Esse clearance também vai ocorrer de forma normal, tá? O problema é quando a gente tem alguma disfuncionalidade, tanto na produção de beta-amiloide, tanto no clearance cerebral. Então, se a gente tem aqui também alguma disfuncionalidade dessas células que vão auxiliar nessa limpeza, né, a gente vai ter aí algum acúmulo de beta-amiloide. E esse é o problema, né? Então, quando a gente tem esses oligômeros, que são essas estruturas de beta-amiloide que estão ali ligadas, elas vão ocasionar essa falha de transmissão entre neurônios, tá? São processos que vão acontecendo ao longo do tempo, tá? Não é de uma hora para outra, mas isso pode ocorrer e fazer com que aquele neurônio ele pare de funcionar normalmente. E o neurônio, quando ele para de funcionar normalmente, ele vai promovendo também danos estruturais internos. E aí a gente vê também os microtúbulos aqui, ó, sendo degenerados. E aí vai ocorrer o quê? A formação, né, dessa proteína tal que estava estruturando aqui,
desses emaranhados. Elas vão se juntando, elas vão se conformando aqui, e aí a gente vai ver que o neurônio realmente ele não está funcionando, tá? E aqui eu trouxe só um videozinho para vocês terem uma ilustração de como que é. Então aqui a gente tem a beta-secretase e a gama-secretase fazendo a clivagem da proteína APP. A beta-amiloide ela pode se desconformar, ela vai ter aqui uma mudança conformacional. Aqui ela pode se ligar uma à outra nessas estruturas e ela vai se ligando e formando oligômeros e posteriormente a placa amiloide, tá? E aí esses oligômeros, essas estruturas, elas podem ficar aqui entre as células neuronais e ocasionar aquela disfuncionalidade, aquelas falhas, tá, de transmissão entre as células neuronais. Essa aqui é uma micróglia, então ela tem essa funcionalidade, né, de fagocitar a beta-amiloide. Ela pode fazer isso tanto com placas, tanto com oligômeros, tanto com a beta-amiloide sua estrutura normal. Ela fazendo clearance aí, os astrócitos também. E o que que acontece? Quando a gente tem um acúmulo, ela se torna uma célula citotóxica. E aí ela também começa a produzir citocinas, ela também começa a degradar aquele ambiente em que ela está inserida, tá? E aí a gente começa a ter o quê? Uma neuroinflamação. Então a gente vai ter uma inflamação aqui extensa no nosso cérebro, tá? Aqui também ele vai demonstrar nesse vídeo a proteína tau. A proteína tau, ela vai ser desconformada, né? Ela sofre uma conformação também quando tem esses astrócitos e micróglias e quando tem esse acúmulo de beta-amiloide. Então aqui a gente vai ter essa estrutura do microtúbulo que é do neurônio, né? Aquela estrutura, ela vai fazer com que essas proteínas, né, elas se soltem, as proteínas tal, elas vão se soltar e elas vão ficar acumuladas, né? Elas também vão se juntar, elas também vão se agregar e formar aqueles emaranhados de proteínas que eu falei com vocês, tá? Bom, apesar, né, da beta-amiloide poder, né, ter essa conformação diferenciada e ocasionar esses problemas que eu falei, ela tem funções biológicas importantes, né, principalmente na plasticidade neuronal. Ela vai auxiliar ali na modulação de transmissão neuronal e ela também pode ter uma atividade microbiana, tá? Ela vai o quê? Vai ter ali uma sinalização, então com o aumento dela ali, a gente pode ver uma sinalização de alerta para o sistema imunológico. Então ela tem essa funcionalidade importante aí, tá? Lembrando que os estudos de beta-amiloide e tal, eles estão em andamento, existem vários, tá? Nem tudo está totalmente estabelecido. Bom, e a beta-amiloide, ela tem algumas vias de excreção. Como eu falei com vocês, ela pode ser fagocitada pelas células de defesa, que vai fazer essa limpeza, vai fazer esse clearance, e ela também, ela pode ir para a corrente sanguínea através da barreira hematoencefálica. E ela também vai ter uma drenagem pelo sistema linfático, né, caindo ali no líquor, tá? No plasma e no clearance periférico, né, ela vai passar pelo fígado e ela vai ser excretada na bile. Então a gente tem ali a maior parte dessa beta-amiloide sendo excretada pela bile. E ela também, uma parte dessa beta-amiloide, ela vai ser excretada na urina. Então a gente vai ter uma filtração glomerular, né, daquele sangue, e aí a gente consegue ter aqui a beta circulante ali na urina. E aí, né, depois da gente entender quem é beta-amiloide, o que é Alzheimer, o que é demência, eu trouxe aqui para vocês em relação ao que a gente quer saber, né, em relação ao diagnóstico, em relação a como que é essa investigação clínica. E aí, como que funciona, né? Quais são os passos clínicos, já que isso é bem novo, assim, em relação ao que a gente está conversando hoje, né?
Então, a primeira coisa, quando o paciente ele chega no consultório, né, com alguma queixa cognitiva, aquele médico ele vai fazer uma anamnese e aí geralmente aquele paciente tem um acompanhante que vai auxiliá-lo nessa anamnese, tá? Então, para vocês entenderem, é um processo longo, não é um processo que vai funcionar rápido, né? Então, a gente vai ter ali uma investigação bem detalhada, né? O médico ele pode fazer testes cognitivos breves, né? Então, tem vários exemplos que a gente pode conversar, né? Por exemplo, esse mini exame de estado mental. Então, ele vai verificar se aquele paciente ele sabe tempo e lugar, se ele consegue se localizar. Ele vai verificar memória imediata, atenção e cálculo, linguagem, né? O MoCA, que é em relação às funções executivas, atenção e concentração, habilidade visoespacial. E ele também pode fazer esse outro teste, que é o Mini-Cog, né? Que também é em relação à memória e à função executiva. E esse outro teste, que é o BCSB, né? Que também é relacionado à memória e indicado para pessoas com baixa escolaridade. Então, a gente já vê aí um indício, né? Aqui, ó, as pessoas que desde sempre, né, não têm uma neuroplasticidade, que elas não leem, que elas não estudaram, infelizmente elas têm, né, uma maior prevalência ali em relação à demência, tá? Então, é o maior risco para essas pessoas. A avaliação funcional, né? Então a gente tem aqui, o médico vai avaliar, né, qual que é o impacto dessas atividades ali na vida diária daquele paciente. Ele pode avaliar com outras escalas também e ele vai diferenciar, né, se é um envelhecimento normal ou se aquele paciente de fato apresenta esse risco, né, de demência, tá? E outra coisa importante aqui, é interessante a gente observar, porque aí entra o que a gente faz, né? A exclusão de causas reversíveis. Então, a demência ela pode ser temporária, ela pode ser causada por vários fatores, né? E inclusive algumas infecções. Então, o médico ele pode pedir vários exames complementares para que ele consiga entender se aquela falta de memória, se aquele processo que aquele paciente está, se ele de fato está com uma demência ali ou se aquilo é relacionado a algum outro fator, que a gente vai conversar aqui de cada um. Então, por exemplo, deficiências de vitaminas, né? Então, a gente vai ter aqui homocisteína elevada, né? Um acúmulo por deficiência de vitaminas, e aí a gente tem aí uma queda da capacidade antioxidante. Então, a gente vai ter uma falha, né, uma neuroinflamação ali por conta da falta de vitaminas. Olha que interessante isso aqui. Por quê? Aquele paciente ele está com demência? Não, ele está neuroinflamado. E aí, quando a gente coloca, né, quando a gente volta a equilibrar essas vitaminas, o paciente volta ao normal. E aí ele não está com demência, ele está temporariamente com alguma neuroinflamação aqui por conta dessa homocisteína elevada, tá? As doenças sistêmicas. Então, tem vários estudos já relacionando, né, hemoglobina glicada alta, glicose alta, diabetes, a resistência à insulina cerebral. O pessoal até denominou informalmente como diabetes do tipo 3, né, que é essa resistência. Falha na depuração de beta-amiloide, ou seja, a gente vai ter ali uma falha mesmo naquele clínice que vocês viram, né? E aí há acúmulo de beta-amiloide relacionada à exposição glicêmica, né? E aí olha como funciona, né? Então a gente tem a resistência à insulina, essa captação cerebral de glicose prejudicada. Então a gente tem lá dentro do neurônio aquela fábrica, né, aquele espaço onde ele precisa de glicose para funcionar. Então a gente vai ter uma desregulação energética central e a vulnerabilidade. Então o que a gente tem que pensar é que o neurônio ele é uma célula como qualquer outra, que ela precisa funcionar de acordo com o equilíbrio que aquele corpo está oferecendo, tá?
Então a gente tem esses marcadores de glicemia e hemoglobina glicada como marcador de também neuroinflamação. Então a gente tem ali sistêmico mesmo, né? A gente fala que é um distúrbio, que é uma comorbidade, é algo que está sistêmico, mas a gente esquece de falar da saúde mental muitas vezes, né? Bom, colesterol alto, né? Então também tem muitos estudos já mostrando, né, que as pessoas que têm aí LDL aumentados correm 60% de risco a mais, né, que o restante que está ali equilibrado, tá? Então essas frações de triglicérides, né, a gente vai ter aí uma falha mesmo de chegada de nutrientes, de chegada de oxigênio lá nessas células neuronais, e a gente vai ter também um processo de neuroinflamação, tá? A hipertensão, né, então a gente tem aqui remodelamento vascular, a gente vai ter uma hiperperfusão, um dano endotelial. E esse dano, ele pode ocasionar isquemia silenciosa, a lesão de substância branca, né, e a perda sináptica. Então a gente vai ter também morte neuronal se esse paciente estiver o tempo inteiro aqui, ó, nesse risco, né, hipertensivo, tá? Bom, além disso, a gente pode falar dos distúrbios hormonais. Então, por exemplo, os hormônios tireoidianos, né, que T3, T4, eles vão ser produzidos, né, pela glândula da tireoide, e eles vão reduzir normalmente, tá? Eles reduzem com equilíbrio a expressão da proteína precursora amiloide, aquela APP que a gente viu lá. Se a gente tem o hipotireoidismo, por exemplo, ela está desregulado. Esse processo de produção da APP, ela vai ficar desregulada. E aí a gente vai ter esse aumento de expressão dessa proteína, que pode ocasionar o quê? Mais beta-amiloide, que não deveria estar ali, e um acúmulo extracelular dessa beta-amiloide, da qual aquele sistema imunológico ele não vai dar conta de excretar tudo, de fagocitar tudo, e ela vai continuar ali, pode progredir aí para o acúmulo de placas, inclusive, tá? E aí a gente chega, né, no diagnóstico laboratorial. Então a gente falou já sobre como que o médico vai agir, né, perante um indício aí de um paciente com demência, com Alzheimer. E ele também, por fim, ali, ele vai pedir exames, né? Exames de neuroimagem, principalmente, né, hoje a gente vê muitos médicos pedindo a ressonância magnética, tá? Que primeiro ele vai avaliar ali estruturas cerebrais mesmo, para ver se tem algo ali que ele vai buscar excluir demência ou Alzheimer, em questão de tumor, por exemplo. E ele também pode utilizar biomarcadores, né, quando forem indicados, ou até mesmo para auxiliá-lo nessa identificação, tá? E aí esses marcadores, eles podem estar no líquor, como a gente viu que ele é excretado, né? No sangue, que também pode ser utilizado, e entre outros, né? Isso aí vai ser uma forma de apoiar esse diagnóstico, tá? Bom, aí a punção de líquor, né? Essa punção de líquor, ela vai ser para os marcadores, principalmente beta-amiloide, proteína tal total, a tal fosforilada, e também pode-se fazer uma razão entre as beta-amiloides que estão associadas ali ao acúmulo de placa e a causa de Alzheimer, tá? No sangue a gente já tem, né, testes comerciais, né, tem vários laboratórios de apoio, principalmente que oferecem esse serviço, tanto de detecção de tal, tanto de beta-amiloide, né, e tem os painéis comerciais também, né, que fazem ali vários marcadores juntos para determinar esse risco, tá? E aí, só a título de curiosidade, né, a ressonância magnética, ela vai identificar, né, a atrofia celular mesmo, cerebral. Aí a gente tem o FDG-PET, aqui ele vai verificar se o metabolismo daquelas células neuronais está funcionando normalmente, se a gente tem uma produção, uma captação energética
importante aqui para o funcionamento neurocelular, e a beta-amiloide, que essa aqui é o padrão ouro, né, para verificação de placas senis, né, de placas amiloides. E por último, a definição diagnóstica. Então, essa integração de dados, né, essa integração de dados clínicos, de exames de imagem, de biomarcador, de testes clínicos, é que vai identificar para aquele médico, né? Esse médico vai definir qual que vai ser o plano, qual que vai ser o tratamento e acompanhamento daquele paciente, né? Então, é uma combinação de etapas, né? E que vocês passam por elas, né? E que às vezes a gente nem pensa nisso, a gente vai passar por elas e a gente nem sabe o que está passando. E aí o laboratório como protagonista, né? Eu não sei se vocês viram, mas a gente colocou ali, em vários momentos o médico vai ter que recorrer aos serviços laboratoriais para verificar se aquele paciente realmente, né, está com aquele risco, se tem demência, se está com Alzheimer ou não, né? E aí olha que interessante, né? O que a gente pode oferecer dentro desse contexto? Painel de triagem cognitiva, né? Então a gente sabe já o que pode estar atrelado àquela falta de memória, aquele paciente que está ali transitoriamente passando por alguns sinais clínicos e que não necessariamente quer dizer que ele está com demência, mas que pode ser um fator que pode levá-lo a um caso mais grave depois, né? Painéis de causas reversíveis, né? Então a gente tem aí a função renal, a função hepática, eletrólitos, sorologias. Então aqui, ó, a gente sabe que essas doenças, né, elas podem causar neuroinflamação. Aqui a gente tem sífilis, né, que pode causar neurosífilis. E essas pessoas, elas podem ter mesmo sintomas clássicos de demência, né? E aí, quando o médico entra com a medicação, se, claro, né, nos casos mais avançados a gente não tem como parar, mas a gente consegue voltar, aquele paciente voltar a 100%, né, até das coisas que ele já tinha parado de executar, tá? E eu acho que o mais novo aqui é o painel de biomarcadores. Então, né, não sei se algum laboratório já oferece esse serviço, né, de utilizar biomarcadores diferencial aí, buscando novos nichos, né, oportunidades de mercado, tanto da beta-amiloide, tal, né, a beta-amiloide no líquido, a beta-amiloide no sangue e também na urina, né, que vocês já sabem alguns aí, né? E aí o laboratório trazendo um diferencial, né? Apoio à jornada diagnóstica, portfólio alinhado à prática clínica, não tem como fugir, né? A gente não pode fugir do que está acontecendo dentro do consultório, né? Relacionamento com o corpo clínico, educação médica continuada, a gente também tem essa função, né, de informar o médico que existe uma nova tecnologia, que a gente está disponível para oferecer para ele o serviço que ele precisa, né? E a geração de valor para o laboratório. E não é só o valor monetário, né? É o valor de que aquele laboratório ali, ó, referência, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe cuidar da saúde mental daqueles pacientes que estão ali naquela região dele, né? E aí, para isso, a Biocon, né, como parceiro aí de vocês, trouxe a nova tecnologia, que é o teste rápido para detecção de beta-amiloide. É o primeiro do Brasil, não existe outro teste que faça a detecção dessa proteína, desse biomarcador na urina. Então ele funciona lá como vocês já estão acostumados. Com o teste rápido, a gente vai colocar aqui 4 gotas de urina, e ele vai te dar o resultado em 10 minutos. Então a gente tem um teste que pode ser agregado em painéis, por exemplo, de check-up do paciente, né? Em painéis aí, vocês podem explorar várias formas de trabalho, né? Não só o trabalho, o médico vai ter que indicar, não, você pode receber aquele paciente, eu tenho na família, eu quero saber se eu tenho risco, faz o teste. Angélica, mas se der reagente,
A orientação de vocês é que vai levar lá ao médico, é que vai verificar ali, o médico vai fazer essa investigação e verificar se aquele paciente precisa de acompanhamento. Não é afastar eu tenho medo de usar o teste porque se der reagente a pessoa vai ficar com medo. Não é isso, gente, é prevenir o que pode acontecer no futuro, né? Então é a gente olhar aquele risco ali daquele paciente e ajudá-lo naquele caminho investigativo, né? Se pode ser temporário ou não, é o médico que vai ajudá-lo a entender isso, né? Então a gente descentraliza o acesso utilizando um teste rápido, né? E encaminhando aquele paciente para um nível de atendimento, que às vezes tem paciente que nem chega nesse nível de atendimento primário, né? Esse nível de atendimento de triagem. Muitos pacientes, inclusive pessoas que a gente conhece, só sabem que tem demência depois que a doença já está instalada, né? Porque não tinha nada preventivo, não tinha nada acessível. Então hoje a gente quer tirar, né, essa centralização. E aí o laboratório vem, né, com uma independência estrutural, ou seja, para utilizar um teste rápido, já é do jeito que vocês trabalham, né? Vocês já têm a estrutura. Vocês não precisam de fazer uma estrutura diferenciada para trabalhar. E aí você tem um ponto de cuidado diferente aqui, um diferencial dentro da região de vocês, dentro do laboratório de vocês, dentro daquela cidade, né? Que aquele paciente pode chegar lá com queixa, sem queixa e conduzir ser atendido nesse quesito, né? E aí a gente tem, né, um status tradicional, sangue ou líquor, né, dias ou semanas de resultado, equipamentos complexos, com uma nova abordagem, né, que a gente consegue aí ter um teste para uma triagem interessante e uma nova oportunidade de mercado. E como vocês viram, o laboratório ele vai entrar em todos os ambientes, né, dessa investigação. Então o laboratório tem aí a oportunidade de gerar receita mesmo, né? Porque eu tenho aqui na exclusão clínica junto com o médico, eu posso ajudá-lo na questão da vulnerabilidade sistêmica, né? Entrar ali com os testes de glicose, glicemia, colesterol e biomarcador, por que não, né? Por que não começar a trabalhar dessa forma? Ah, Angélica, mas aí o cliente pode ser que ele queira fazer depois um PET, pode ser que ele queira fazer depois tal. Pode, vocês não estão impedidos de utilizar, né? Hoje o apoio vai apoiar vocês nisso aí, que eu tenho certeza, né? Então é mais um serviço aí para agregar. Então o passado era tratar o sintoma, né? Hoje a gente tem, ó, check-ups. E a gente entrando com esse teste dentro do check-up, como o PSA, né? O PSA hoje entra dentro do check-up. A pessoa faz um PSA, né? O homem faz o PSA, teste rápido, não quer dizer que ele está com câncer, né? Não quer dizer, mas que é um alerta. Vamos procurar entender mais o que está acontecendo. Então, é sobre isso que a gente quer falar, né? A prevenção antecipada, né? O laboratório crescendo junto com a parte científica em relação a isso. Então, o laboratório reforça a imagem de uma instituição moderna e cientificamente atualizada. Olha que interessante, né? Quantos de vocês vão sair na frente pensando fora da caixinha em relação à saúde mental, né? Que às vezes a gente não para pensar, mas que está no nosso corpo, né? Que está atrelado ali. E cuidando desse paciente, né? Posicionando esse laboratório com cuidado integral, com o corpo e a mente dele. Zero equipamentos, né? Por ser um teste rápido, faça incorporação à rotina laboratorial. E aí vocês já têm o costume de receber amostras de urina. Não tem nada de diferente. É a amostra rotina que vocês vão utilizar para executar o teste. Então é coisa bem tranquila aí de vocês colocarem, né? Então é adotar aí mesmo uma estratégia, né, de experiência e ecossistema médico, eficiência operacional e posicionamento de negócio. Então quem está visualizando aí sabe, né, olha, eu conheço vários neurologistas, eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar, né? E aí a gente tem duas vias, né, interessantes
para o laboratório trabalhar, né? Aquele paciente que vem do médico, aquele paciente que não vem do médico, aquele paciente que vem porque ele quer saber, ele tem curiosidade, ele quer cuidar da saúde, né? E essas pessoas acima de 45 anos, né, que podem executar o teste, elas são as mais preocupadas, né? Porque a gente chega numa idade, a gente começa a se preocupar mesmo, como é que eu vou chegar lá no final, como é que eu vou ficar, será que eu vou precisar de cuidados? Então aqui é o momento, né, da gente pegar essa população, né? E aí a gente pode oferecer biomarcadores específicos de triagem, o encaminhamento médico, então orientar aquele paciente da forma correta, e esse médico, ele pode ser seu parceiro, porque ele pode te devolver esse paciente, ó, eu preciso fazer mais exames, o paciente está voltando aí que ele vai precisar, eu preciso de mais coisas aqui. Então é uma parceria, né, a via de mão dupla, tá? E aí a pergunta, né, o médico se interessa? Vocês acham que o médico vai se interessar por um teste desse, um teste rápido, de triagem, beta-amiloide? Eu acho que o médico que não se interessar, ele não entende o que o paciente está passando, né? Então o médico, ele vai se interessar, porque olha só, quando a gente tem o diagnóstico tradicional, a gente geralmente já tem perda neuronal, aquele paciente já tem perda cognitiva, a eficácia dos tratamentos, ela já é baixa, né? E aqui a gente vai ter o quê? O foco em cuidados paliativos. Aquele paciente, ele fica disfuncional. Então, se o médico não se interessa por fazer uma triagem mais acurada, por usar uma ferramenta, né, mais acessível, realmente ele não se preocupa com aquele paciente, né? Então, o diagnóstico precoce, ele vem para isso, né? Identificação na fase assintomática. E aí, como a gente viu, alguns distúrbios metabólicos, por exemplo, a gente consegue reverter essa situação daquele paciente para ele nem chegar a ter nada depois, né? A gente consegue aqui, ó, ter um comprometimento leve naquele paciente, tratar. Então hoje já tem tratamentos para isso, né? Então o uso ótimo de terapias, elas vão ser mais benéficas e a gente vai ter aí pacientes com a preservação neuronal, né, a qualidade de vida e principalmente a independência funcional, que eu acho que é o que mais os pacientes buscam, né? E além disso, né, a gente tem aqui a invasividade, né? Então tem pacientes que têm medo de fazer a coleta de líquor, né, que são alguns médicos gostam muito de coletar só líquor, então aqui já é uma opção, né, para aquele paciente que tem medo, que pode fazer. A acessibilidade, né, então o custo aqui, ele é bem menor em relação aos outros, tá? E o potencial de triagem, né, que a gente não tem hoje, que o potencial de triagem é meramente clínico hoje, e é uma ferramenta que vai entrar aí como triagem junto com essa investigação, tá? Então, é o paciente que pode utilizar acima de 45 anos, né? A gente pode ter ali um direcionamento para neurologistas e o laboratório vai complementando essa rotina que ele já tem de cuidado com o paciente. Então, a diferenciação aqui, né, é imediata, né? Para vocês que estão ouvindo aqui, é exclusivo da Biocon. Então, esse teste rápido, ele não está disponível em outras fabricantes. Então, não adianta sair daqui, eu vou procurar lá no concorrente lá e ver se tem. Não tem, tá, gente? É uma tecnologia que não é inovadora, porque a imunocromatografia é teste rápido, mas a detecção por urina, beta-amiloide, é inovador. E é algo que vocês só vão encontrar mesmo na Biocon, né? E aí vocês têm essa atração aqui, ó, diferente, né, de público qualificado. Então vai ser donos de clínicas de neurologia, vão ser neurologistas, vão ser médicos, né, pessoas até de programas mesmo de longevidade, né, que várias clínicas têm, que vão procurar por vocês e que vocês abrem as portas aí para utilizar, né, dentro do ticket de vocês e aumentar mesmo essa demanda. Sem contar que apesar de mais
de um custo menos elevado em relação aos outros biomarcadores, a outras metodologias, aqui em relação a testes rápidos de outros marcadores, a gente tem um custo melhor, então o laboratório também consegue girar um valor aí maior com, às vezes, apenas um cliente. Então, às vezes, um cliente que vai atender ali, que é uma clínica, você vai ter ali um giro interessante de um giro monetário, né? E aí é só mais um teste rápido, né? Ele é um teste rápido, né? Que vai ter aqui todos os componentes que todo teste rápido tem, né? Então a gente tem a membrana de nitrocelulose, a gente vai ter o conjugado ali antígeno-anticorpo, mas aqui ele também tem um diferencial que é bem interessante, que na linha T, que é na linha teste, ele vai ter um polímero ali que facilita a ligação antígeno-anticorpo aqui. E aí o que acontece? Quando a gente vai realizar esse teste, na hora de visualizar, a linha ela é mais forte, né? A gente tem uma diminuição daquela dificuldade de visualizar essa linha T, tá? Então, isso quer dizer o quê? A interpretação fica mais fácil, né? Então a gente consegue interpretar esse teste com mais facilidade. E aí só para voltar aqui, né, o teste, matriz em urina não invasiva, né? Velocidade da leitura, 10 minutos. Foco aqui, são pessoas acima de 45 anos. Então a gente sabe que o fator genético é um fator importante para que a pessoa tenha demência, para que a pessoa tenha Alzheimer, né? Está relacionado ao gene, né, a POE, mas ele não é o único. Então, apesar de ser, né, de ter esse fator, não quer dizer que a pessoa vai ter demência ou vai ter Alzheimer. Então, a gente tem outras proporções aqui de causas importantes, né, que vão ocasionar, né, que ao longo dos anos vão ocasionando aquele acúmulo de beta-amiloide que a gente viu e que no final a gente pode ter aí um quadro, tá? E a maioria são o quê? Reversíveis, né? É com educação continuada, é a gente mostrando para aquele paciente que ele pode mudar. E aí só para vocês entenderem, ó, a beta-amiloide, por que é um teste, né, que pode ser utilizado como prevenção, é que ela começa a se acumular até 20 anos antes de qualquer sintoma. Então, quando aquele paciente faz aquele teste, ele ainda pode não ter sintomas. E esse acúmulo ao longo do tempo é que é prejudicial. Então, aquele paciente identificou, ó, tá reagente aqui. Então, peraí, deixa eu tomar meus cuidados, deixa eu melhorar meu estilo de vida, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, para a gente não chegar nesse processo aqui, tá? A tal, ela já começa a aumentar, aqui ser detectável 10 anos antes, tá? Dos sintomas se instalarem. Angélica, então quer dizer que se tem acúmulo aqui necessariamente vai ter Alzheimer? Não, mas é um sinal de alerta, tá? E o teste funciona mesmo? O teste da Biocon com urina funciona mesmo? Bom, esse homem aí que eu falei antes para vocês, que é um pesquisador australiano, foi ele quem conduziu todas as pesquisas relacionadas ao teste, tá? Então esse que é o desenvolvedor do teste e ele está à frente da equipe que produziu o teste. Então a gente tem aqui alguém que sabe pouco, né, de beta-amiloide. Então a gente tem alguém à frente, né, alguém que realmente sabe para falar aí se o teste é bom ou não. E ele, inclusive, ele mandou, né, para a gente uma carta de certificação, né, assinada por ele, que fala que esse teste é único no mundo, tá? Esse teste ele é único no mundo que faz por urina e ele recomenda, né, a beta-amiloide na urina como triagem para aqueles pacientes com demência, tá? Bom, queria agradecer a vocês pelo tempo, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de beta-amiloide
E se vocês quiserem saber mais do teste, se vocês quiserem tomar um chopp lá na Biocon também, acho que eu nem preciso falar onde é, que é fácil, podem ir lá, podem ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, vocês podem encaminhar no e-mail ou podem ir lá também, eu estarei lá para receber vocês. E a Júlia, ela é a diretora internacional, ela está à frente como especialista desse produto. Hoje ela não está, ela teve que ir para São Paulo, mas amanhã ela estará aqui também, tá? Então tudo que vocês precisarem, a gente está lá para receber vocês, tá? Muito obrigada!